Nós vamos falar agora como é que eu faço para calcular o chamado comprimento de arco. Olha só, eu tenho uma curva, uma função vetorial, você pode imaginar um desenho, e esse desenho aqui vai ter um tamanho. Quando você varia o t de um ponto A a um ponto B, né, quando t vale A até um t valendo B, você vai ter uma distância percorrida. E aí a gente tem que perguntar assim, poxa, como é que eu faço isso? É possível calcular, porque eu posso ter uma curva toda estranha, é possível calcular esse comprimento desse arco, que seria essa distância percorrida. Imagina um objeto lá, caminhando por essa curva, eu vou ter uma distância percorrida. Como é que eu faço isso? A gente faz através dessa relação. E, Mura, isso aí não é de Deus, muito complicado, olha só, uma integral, calma que vai ser na manha. Esse meu S aqui vai ser o comprimento de ar. Pode ser S, pode ser L, fique à vontade, converse com seu professor aí, qual a simbologia que ele está utilizando, que é a mesma ideia. Comprimento de arco vai ser a integral, aí você vai fazer o seguinte, vai achar aqui a primeira derivada. Eu já sei fazer a primeira derivada, legal. Após a primeira derivada, você vai achar um módulo, desse cara aqui. Legal, já sei um módulo bem aqui. Aí eu vou fazer o seguinte esquema. Qual é o esquema que eu vou fazer bem aqui? Eu vou substituir o valor. Achei a primeira derivada, depois eu acho um módulo desse cara. Quando eu achar um módulo, eu substituo aqui, depois eu faço uma integral. Erasmura, não acredito que vai ser fácil assim. Venha cá. Você vem aqui, vai calcular a primeira derivada da nossa função. Primeira derivada, nós sabemos, deriva cada componente de modo individual. Derivada de cosseno menos seno. Derivada de seno, cosseno. E a derivada só, acabou. Tem só x, y bem aqui. Não veio nem x, y e z. Agora que eu achei a primeira derivada, eu vou achar dessa primeira derivada o módulo dela. Então, você vem aqui e vai achar um módulo dela. O módulo dela é na boa assim, módulo norma. Então, você pode escolher como quer chamar. Então, bem aqui eu tenho um módulo do R', ou então duas barrinhas aqui, a norma, dá no mesmo, fique à vontade. Quem vai ser o módulo desse cara? A raiz quadrada de cada elemento elevado à segunda potência. O primeiro à segunda, mais o segundo cara elevado à segunda potência. A raiz de cada um elevado à segunda potência, isso que é a norma, que é o módulo. Mas nesse caso, olha, tá filé, porque você vai ter aqui raiz quadrada, vou colocar até embaixo aqui, raiz quadrada de algo conhecido. Eu tenho menos seno à segunda, que é seno à segunda. Base negativa, expoente par, positivo. Cosseno à segunda, bem aqui. E nessa hora você diz, Mura, pelo poder da fé, eu sei que fórmula é essa que está dentro aí. Seno à segunda, mais cosseno à segunda é a fórmula fundamental. Vale 1. Então, aqui você vai calcular a raiz quadrada de 1. Coloque aí, pequeno gafanhoto, raiz quadrada de 1, que vale 1. Achei esse cara aí. Aqui foi bem fácil, facilitou bastante a nossa vida aí. Agora o que eu faço? Vou substituir. O meu comprimento, coloca aí, o meu S, ele vai ser a integral. Agora eu vou colocar aqui, achei a primeira derivada, achei o módulo, achei. Quanto deu esse valor bem aqui? Deu 1, professor. Então, você pega 1 e substitui. Esse cara deu 1. dt, onde aqui AB, esse AB é a variação. Onde o meu t varia de 0 a 3π. Onde está dizendo isso, professor? Está dizendo bem aqui, que o t pertence ao intervalo de 0 a 3π. Então, meu t, que é aquele AB lá, varia de 0 a 3π. Aqui você vai fazendo a boa. Qual é a integral de 1? Qual é a primitiva de 1? A primitiva de 1, professor,
em relação a t é t, na variação de 0 a 3π. O que é que você faz para finalizar? Substitui o máximo no lugar do t, que é o 3π, menos o mínimo, que é 0. Teorema da variação. Substitui o valor máximo menos o valor mínimo. Então, nesse caso, o meu S, o meu comprimento de arco, vale 3π. Está aqui o nosso esquema, a nossa solução. Se você parasse um pouco para entender, né, se está estudando esse assunto, essa minha função R aqui, ela já apareceu em outras aulas. Essa minha R não é qualquer figura. Essa minha R aí é a parametrização de uma circunferência. Está aqui uma circunferência. E quando eu conversei isso com você, ou se você não viu ainda esse pedaço, fique sabendo que esse meu T, e não é qualquer cara. Esse meu T é o seguinte, vou fazer aqui um azul. Bem aqui você tem a ponteira, né, que aqui seria o vetor posição. A cada T ele vai desenhando essa minha curva. E esse meu T que determina isso é o ângulo bem aqui. Esse aqui é o meu ângulo em questão. E o que isso tem a ver? É porque o meu T, nessa questão, ele é de 0 a 3π. Eu não sei se você percebeu que uma volta completa é 0 a 2π. Então, quando você anda aqui nessa circunferência de raio unitário, é importante você saber que aqui essa circunferência tem raio unitário. Quando você dá uma volta, você tem 0 até 2π. Então, uma volta completa, você tem um tamanho de 2π. E se você der mais meia volta, a metade de 2π é π. Então, quanto eu tenho aqui? 3π. Porque esse é o esquema da questão. De 0 a 3π está dizendo, eu vou dar uma volta mais a metade, mais π. Então, eu tenho uma volta mais meia. Por isso que o resultado aqui, ou seja, eu consigo fazer a questão, lógica, uma questão bem acessível pela lógica. Pela lógica, por entender o que a curva quer dizer, eu consigo saber o comprimento. O comprimento dessa curva, ou seja, um objeto deu uma volta mais meia. Quanto ele percorreu de distância? 3π de distância. Mura, a gente pode fazer uma outra questão? Podemos sim, mas anota. Vamos fazer agora uma questão muito importante. Os professores gostam dessa questão da chamada hélice circular. Hélice circular é como se fosse uma mola. Então, você pode imaginar bem aqui uma mola, né? Tá aí uma mola. Aí você sai de um ponto A até um determinado ponto B e você quer saber qual é o comprimento de arco que você vai ter, qual é a distância percorrida, podemos falar nessa ideia bem aí. E aí, para você descobrir esse comprimento desse arco, você vai seguir a mesma ideia. Você vem aqui na sua função R, você vai achar a primeira derivada. Quem é vai derivar cada componente. Quem é derivada de cosseno? Derivada de cosseno menos seno de t. Derivada de seno, cosseno de t, e a derivada de t é o número 1. Então, você deriva, acha a primeira derivada. Após achar a primeira derivada, vai achar um módulo. É sempre receita, gente. É sempre da mesma maneira. Vai achar um módulo desse cara. Como é o módulo desse cara? Vamos colocar bem aqui. Um módulo desse cara vai ser a raiz quadrada de cada 1 elevado à segunda potência. Menos seno à segunda. Já vou colocar aqui, ó. Seno à segunda. Cosseno à segunda, ficou cosseno à segunda. E 1 à segunda dá 1 à segunda. Então, você vai fazer esse esquema, que é calcular um módulo, né, que é a raiz quadrada, módulo norma, na boa, que é a raiz quadrada de cada 1 elevado à segunda potência. Só que nós já sabemos, já estamos safos nisso aí. Quando o cara começa a estudar cálculo vetorial, normalmente ele não lembra dessa fórmula, mas depois de algumas aulas, toda hora aparece a fórmula fundamental
seno a segunda mais cosseno a segunda, esse cara é o número 1. Aqui ao lado, 1 a segunda também é 1. E aí você fecha aí o nosso radical. 1 mais 1 vai ser 2. Então, raiz quadrada de 2. Ah, legal. Eu já fiz aqui a minha primeira derivada, já fiz a minha norma. Pode simbolizar por uma barra ou duas, você que decide. Mas eu quero o comprimento de arco. Então, eu venho aqui e vou fazer assim. O meu comprimento de arco vai ser a minha integral da norma desse R' que eu já tenho. Deu raiz quadrada de 2. Aqui você coloca dt, onde o meu t varia de A até B. E aqui que está uma dúvida dos alunos. E agora, professor, não está dizendo qual é o t, está dizendo sim. Sabe onde está dizendo qual é o t? Eu vou te dizer logo, o t varia de 0 até o π. Como é que tu sabe que é de 0 a π? Olha para a minha função. A minha função é isso aqui. Cosseno t, seno t e t. Cola nesse último cara. Esse último cara é a tua dica. Aqui o último cara é t. Aqui está dizendo, olha, que vai do ponto A até o ponto B. Só que o ponto A, o t é 0. E o ponto B, o t é π. Então, por isso que eu sei que o meu t varia de 0 a π. Aí, nessa hora, as pessoas ficam encucadas. Ah, mas e esse 1, 0 menos 1, 0 você não vai utilizar? Na verdade, já foi utilizado. Quer ver uma situação? Se você pegar essa fórmula aqui do R e no lugar do t você substituir o 0, faz as contas. Joguei 0, vai ficar cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Vai ficar seno de 0, que é 0. E o t é 0. E se você jogar o π no lugar desse t, vai dar esse valor menos 1, 0 e π. Então, quando o autor colocou a questão, ele já fez as contas corretas. É por isso que eu só vou olhar lá no último cara. Só para saber, olha, o meu t varia de 0 até π, acabou. Os outros valores são corretos porque foi utilizado, né, a minha função vetorial. Então, meu t varia de 0 a π. Agora, você faz aqui os nossos cálculos. Vai ficar assim, o meu S vai ser igual a que a raiz quadrada de 2 sai, se você quiser falar dessa maneira, tira a raiz quadrada de 2 na marra, né? Número sai, e vai ficar aqui a primitiva de 1. Bem, aqui tem o número 1 subtendido, e a integral de 1 em relação a t é t, onde se meu t varia de 0 até π. O que eu vou fazer? Vou substituir agora o valor máximo no lugar desse t e depois o mínimo. Vou substituir uma hora o t por π menos outra hora o t por 0. Você pode fazer assim. Se quisesse deixar separada a raiz quadrada de 2 para cada um, não vai fazer diferença. Raiz quadrada de 2 fora, aí no lugar do t joga π e depois joga 0. E aí você tem que o nosso S vai ficar raiz quadrada de 2π. Esse aqui é o... Aí pode, lógico que aqui é a unidade, né? Você coloca aí, nessa na anterior, unidade de comprimento. Se eu falar que é metro, você coloca metro. Não falou nada? Você coloca o C. E quer dizer o C? Unidade de comprimento. Então, meu comprimento de arco eu chamei de S, viu? De repente, seu professor chama de L, sem problema nenhum. Tá bom? Então, se vai assistir outras aulas minhas aí, eu chamei de L, não tem problema, é o comprimento de arco, tá? Raiz quadrada de 2π, unidade de comprimento, centímetro, metro, o que for. E aí, te ajudei? Comente e compartilhe. Epa, não vai embora, tô aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola e não esqueça, deixa seus comentários aí, aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima aula.